Olá, boa tarde. Estamos começando mais uma edição do programa Café com Leite, especial saúde, nesta tarde de sábado, aqui pela TV Verde Vale, canal 46, e pela Brisanet TV, canal 137. A nossa convidada de hoje é a doutora Neila Verusca, falando sobre as doenças do aparelho digestivo. Boa tarde, doutora Neila. Que honra recebê-la aqui em nosso programa para falar de um tema de extrema relevância, que é a gracia, que leva muitas informações aos nossos telespectadores. Muito obrigado, seja bem-vinda. Muito obrigada, eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui. Doutora, vamos começar com o fígado. Okay. Fígado dói? Raramente dói. Para o fígado alertar o organismo com dor, é preciso que esteja acontecendo um fenômeno muito importante, que o fígado esteja muito crescido, que haja uma compressão, mas a maior parte das doenças hepáticas não cursa com dor. Então aquela queixa de dizer, estou com dor aqui no meu fígado, claro que a gente deve dar atenção, mas não é rotina, né? Não é o normal de doer. O paciente que queixa de dor no fígado, ele tem outros Porém, ele adoece. Adoece muito. E essas doenças silenciosas, doutora, são as mais perigosas ou não? Sim. A principal doença silenciosa hoje que o fígado carrega é a doença hepática gordurosa não alcoólica, que é a esteatose hepática, a gordurinha no fígado, que muita gente subvaloriza, mas que hoje a gente sabe que é responsável por uma fração muito importante do que era dito antigamente como cirrose criptogênica, que a gente não conseguia saber por que essa cirrose acontecia. Além disso, um fígado gorduroso, ele é um sinal amarelo para eventos cardiovasculares. Então, se você tem diabetes, hipertensão, a cinturinha já está mais alargada e apareceu gordura no fígado, isso é um sinal importante de alerta para o risco cardiovascular, risco de infarto, risco de AVC, que isso agrega. Ou seja, o problema é no fígado, mas é extensivo aos demais órgãos. É extensivo. O fígado reflete a gravidade, às vezes chega a sofrer, porque ele pode inflamar com essas comorbidades, e aí ele é o sinal amarelo, é aquela coisa que diz que está na hora de cuidar da saúde como um todo. Doutora, a gordura, digamos assim, no fígado, nós ingerimos ou o nosso organismo gera? Gera, o organismo gera. A descompensação do diabetes, do colesterol e até mesmo a ingestão de bebida alcoólica, ela agride a célula do fígado e a célula do fígado termina se degenerando em gordura. É um erro a gente pensar que o colesterol, a gordura que está no sangue, passou para o fígado. Isso não acontece. É um tipo de degeneração, de alteração na célula. É o próprio fígado. Mas ele só faz isso em resposta a uma agressão. Sim. Todos nós temos essa gordura no fígado, em menor ou maior potencial? Não. Pessoas normalmente, o saudável é não ter a gordura no fígado. Né? Agora, aquelas pessoas que estão na classe de sobrepeso à obesidade, as mulheres que têm uma cintura que meça mais que 80 centímetros, o homem que meça mais que 101 centímetros, que tenha diabetes, que tenha colesterol, né, a dislipidemia, essas pessoas dificilmente não têm. E muitas vezes tem tantas essas comorbidades, mas faz o exame e não vê. Mas se você conseguisse biopsiar o fígado daquela pessoa, se valesse o risco, você iria encontrar ainda as gotículas microscópicas. Então, assim, é muito frequente, mas uma pessoa saudável, mesmo portadora de doenças crônicas, mas que controla e saudável, não necessariamente tem. A prática de exercício físico, isso diminui esse excesso de gordura no fígado? A prática de exercício físico é uma coisa que faz bem à alma, ao lado psiquiátrico, cardiovascular, osteomuscular. Só faz bem. Só faz bem. Não tem contraindicação. E só agrega benefícios. A gente talvez alguém não possa fazer uma outra modalidade esportiva
por alguma limitação mesmo médica, mas agrega. Se você não pode uma atividade, faz outro tipo de atividade, isso só agrega saúde. Então, uma das linhas para a gente tratar a gordurinha no fígado é pedir para a pessoa perder pelo menos 10% daquele peso e entrar na faixa de cinturinha saudável. Então, a atividade física é fundamental nessa etapa. Fundamental. Doutora, certa feita eu procurei um profissional de saúde por um problema que eu tinha e ele disse, olha Leite, eu vou te passar 2 medicamentos excepcionais, inclusive se você não puder comprar, eu faço questão de lhe dar gratuitamente. Eu disse, doutor, quais são? Ele disse, você não foram 3, me perdoe. Ele disse, faça caminhada, não pegue peso e perca peso. Se você não puder comprar, diz que eu te dou. Isso é perfeito. E se ele tem como dar, eu quero também. Pois, olha, doutora, foi excepcional essa prescrição. Essa prescrição é fabulosa. Foi espetacular. Eu quero essas amostras grátis também para distribuir. Pronto, doutora. Nada que eu não consiga ir tomar ainda, viu? Vamos falar aqui nas farmácias Gentil, que apoia o programa Café com Leite nesse Outubro Rosa. Você vai encontrar o maior sortimento de medicamentos, produtos de beleza e bem-estar com preços acessíveis. Nas farmácias Gentil, você vai aferir sua pressão arterial sem nenhum custo com profissionais especializados. As farmácias Gentil atendem 24 horas para seu maior conforto e segurança, com entrega em domicílio. É só ligar para uma das farmácias Gentil que você recebe o medicamento no conforto da sua residência. Você encontra uma farmácia Gentil sempre perto de você em Juazeiro e Crato. Farmácia Gentil, mais opção para a sua saúde. Um abraço a todos que fazem as farmácias Gentil, preços promocionais durante todo o mês de outubro, em homenagem às maravilhosas mulheres. Doutora, esse fígado, existe um grau essa gordura no fígado, não é? Existe um determinado grau, né? Existe, a gente classifica em leve, moderada ou grave, né? Essa classificação é mais ultrassonográfica, mais por imagem, mas do ponto de vista ajuda, mas do ponto de vista clínico, o que é mais importante é ter ou não ter, e depois você definir. Essa lesão que está no fígado, ela é acompanhada de um processo inflamatório do fígado já, ou ainda não tem processo inflamatório? Então, essas 2 perguntas que vão delinear a base do tratamento da doença gordurosa. Né? Mas existe Ela é tratada só com medicamento ou também com exercício? A gordura no fígado, na verdade, não tem um remédio próprio para o fígado. Certo. Infelizmente não existe. Quando a gente prescreve em hepatologia medicações para o fígado, a gente lança mão de outras, de diversas especialidades médicas que têm um efeito benéfico para o fígado. Certo. Então, elas podem ajudar a desinflamar. Ainda existem muitos estudos sobre isso, que estão em andamento e algumas coisas já foram bem concretizadas. Uma das coisas que é bem concretizada é o controle da síndrome metabólica, perder peso e praticar atividade física. Doutora, esse programa todo, nós estamos no primeiro bloco. Se a senhora falar muito em perder peso aqui, eu acho que nós vamos terminar esse programa no primeiro bloco. Viu? Já estou me sentindo aqui muito obeso. Doutora, outro ponto aqui importante. A senhora falou que tem... Não, leve, moderado e grave, né? Existe uma tabela? Como a senhora faz essa distinção? O ultrassonografista, no ultrassom, ele tem os parâmetros ultrassonográficos. Se distende, se brilha muito ou se brilha pouco, e a extensão dessa lesão no fígado. Então, essa é uma classificação meramente ultrassonográfica. Né? Certo. Com o apoio da distribuidora Judebalas. Outubro Rosa, mês de prevenção de câncer de mama, mês das crianças, mês de festa na distribuidora Judebalas, que inaugurou a mais nova filial na Avenida Elton Gomes, número 2001. Venha conhecer o que estamos anunciando. Passeando aqui nas dependências da filial da distribuidora Judebalas, olha quem nós encontramos aqui. A Ana Júlia, a filha do Demóstenes. Que bom, trabalhando, viu? Desde a hora que eu cheguei aqui que ela está ali. Participou da celebração, depois ela foi lá para o caixa, dando a sua contribuição, participando. Que bom, o que é que você está achando desse movimento todo, Ana Júlia? Estou achando muito bom, até porque a gente teve um maior trabalho para trazer tudo de melhor para os clientes, né? A organização, o preço, tudo, a melhor qualidade do atendimento.
Então eu tô achando que, se Deus quiser, vai continuar assim. Um abraço a todos que fazem a Judebalas. Outro ponto importante, doutora, é essa gordura, ela é gerada, a senhora falou muito assim, nas pessoas que ingerem bebida alcoólica, tendem a aumentar, ou seja, ter mais gordura no fígado para essas pessoas? São duas linhas, né? As pessoas que ingerem bebida alcoólica, que desenvolvem a gordura no fígado, que é chamada de doença hepática gordurosa alcoólica. E as pessoas que não ingerem bebida alcoólica, que têm a doença hepática gordurosa não alcoólica. O processo é mais ou menos semelhante, certo, que acontece. E ainda, infelizmente, tem os casos que essas duas condições se sobrepõem. A pessoa tanto tem questões metabólicas quanto ingere bebida alcoólica, e aí a gente tem que redelinear todo o estilo de vida da pessoa. Correto é não ingerir bebida alcoólica, né, doutora? Moderadamente. Moderadamente. Moderadamente, com muita atenção. Ingerir bebida alcoólica sem exagero 4 vezes ao ano, dificilmente vai causar prejuízo numa pessoa. A gente considera risco quando a pessoa bebe, isso não estou falando do ponto psiquiátrico de dependência, estou falando do ponto de fígado, 10 gramas de álcool por dia. Então, o que seria isso? Uma long neck de cervejinha por dia, 33 ml, 333 ml. Isso por dia ao longo de 10 anos já é suficiente para agredir o fígado. Mas eu não bebo todo dia, eu bebo uma vez por semana. Mais uma vez por semana, o tanto que bebe... Bebe pelo mês inteiro. Às vezes até pelo mês inteiro, por incrível que pareça. Doutora, então, essas pessoas que ingerem mais bebida alcoólica são tendentes a terem mais, digamos assim, doenças no fígado? Certamente. Hoje em dia, as principais causas de cirrose, que é o final do processo de agressão ao fígado, né? São geradas por vírus e por álcool. Então, são as duas principais causas. Não que sejam só elas que cursem com cirrose, mas elas respondem pela grande maioria. Quais são as doenças que são disseminadas ou geradas pelo fígado ou no fígado, doutora? Bom, existe uma gama de doenças. A gente já mencionou que é a doença hepática gordurosa, a doença cirrose, né? Alcoólica, né? Tem as doenças de depósito, que são pessoas que têm programação genética para acúmulo de ferro, de cobre no fígado, e isso também leva à cirrose. E tem as doenças autoimunes também, por exemplo, que agridem o fígado, que também é um processo genético. A pessoa, na loteria genética, nasce propensa a determinado momento da vida, o próprio organismo começar a agredir o fígado. Por sinal, a cirrose, eu posso... O cidadão, o paciente, pode ter cirrose sem ingerir álcool? Pode. As pessoas portadoras de hemocromatose, doença de Wilson, cirrose biliar primária, hepatite autoimune, todas essas cursam com a cirrose no final. Não precisa ser só aquele que gosta, não, né? Não, é só quem bebe. Mas, doutora, eu não bebo. Será que eu tenho gordura no fígado, né? Eu vou me preocupar agora, né? Vamos ter eu atenção. Estou um pouquinho acinturado aqui. Depois de medir sua cintura, a gente diz. Doutora, mas existem a questão da obesidade, né? Quando é que o paciente pode ser considerado obeso nesse aspecto? Então, já que nós estamos falando aqui de gordura no sangue, isso influencia no aspecto dele ser ou não obeso? Tem obesos que atipicamente não desenvolvem nenhuma questão metabólica, né? Mas, assim, é mais frequente a obesidade associada, para causar doença hepática, associada a um diabetes, a uma doença de colesterol, e aí eles causam mais doença hepática. Então, existe câncer no fígado? Existe câncer no fígado. O hepatocarcinoma, que é o tumor maligno do fígado, que acontece em pacientes cirróticos, portadores de hepatites virais, e aí esses pacientes têm uma chance maior de desenvolver esse tumor maligno. E existe uma gama de tumores benignos, dentre eles o principal é o angioma, que também leva muita preocupação, mas eles não cursam com malignidade. O fígado também sofre de tumores que não são deles, porque ele é um sítio muito frequente de metástase. Então a pessoa tem um câncer de próstata, de intestino, e aí aparece um tumorzinho no fígado, que não é do fígado, mas ele sofre com isso, porque é metástase.
Bom, doutora, vamos tomar uma água mineral São Geraldo? Vamos sim. Faço questão de lhe servir, doutora, por favor. Obrigada. A senhora conhece a água mineral São Geraldo? Conheço. E Juazeiro do Norte, você não conhecia a água mineral São Geraldo, não é? Eu já ia fazer uma reclamação no ar. Doutora, e café? Adoro café. Veio tomar um café com leite. Vim tomar um café com leite. Eu vou dar um recadinho aqui, rapidinho eu já volto, enquanto preparo esse café, viu? Tá certo. Vamos falar na melhor água do Cariri não, do Brasil, água mineral São Geraldo. A água é fonte de vida e por esse motivo é tão importante ingerirmos uma água de qualidade. A água mineral São Geraldo é leve e pura, pois ela é extraída da fonte engarrafada seguindo todos os padrões de higiene, qualidade e segurança. E é com ela que é fabricado o delicioso refrigerante de caju, a cajuína São Geraldo. E é com ela também que é preparado o nosso café para a nossa convidada, a doutora Neila Verusca, aqui no programa Café com Leite. Por isso eu recomendo a água mineral São Geraldo, ela que é a número 1 no mercado, é sinônimo de saúde. Água mineral São Geraldo e o programa Café com Leite, abraçando esse domingo rosa a todas as mulheres desse querido Brasil, telespectadores do programa Café com Leite. Doutora Neila, café Obrigada. Sem nome. Inclusive eu sempre comento aqui com os nossos convidados, porque as pessoas na rua perguntam se tem café aqui, sabe? Eu digo, vá no programa Café com Leite saber, né? Tem café e é delicioso. Delicioso. Quer saber mais sobre doenças no estômago, esôfago, fígado? Não saia daí porque daqui a pouquinho nós estaremos de volta. É rapidinho. O Frigorífico Industrial do Cariri inovou e vem melhorando a cada dia. Com a qualidade que vai do campo à mesa do consumidor, os produtos do Frigorífico Industrial do Cariri são de procedência, que atendem à exigência do padrão de higiene e excelência exigido pela CIF, respeitando as legislações nacionais e internacionais vigentes. Os produtos originados no Frigorífico Industrial do Cariri, esse sim, você pode confiar. LAMIC, 32 anos de excelência em análises clínicas. Uma equipe composta por técnicos qualificados e 5 bioquímicos especialistas. Estrutura moderna e aconchegante, proporcionando aos seus clientes um atendimento diferenciado. Os resultados dos exames você pode acessar no site ou receber no seu e-mail. Laboratório LAMIC, excelência em análises clínicas. www.laboratoriolamic.com.br. Se você tem o hábito de tomar aquele café de manhã com um pão macio, gostoso e de qualidade, a indústria de pães Pão Nosso contribui para que esse momento seja ainda mais saboroso. Produtos com uma higiene que você só encontra em nossos produtos. A indústria de pães Pão Nosso está localizada na rua Marcos José Rodrigues, número 36, segunda etapa, Novo Juazeiro, em Juazeiro do Norte, Ceará. Central de Vendas, 3571-6313. A maior variedade de produtos em aço para construção e serralheria você encontra na Juaço. Dispomos agora de uma grande variedade de madeirites resinado e plastificado, tábuas e barrotes de pinos. Oferecemos um atendimento diferenciado com rapidez e agilidade nas entregas e facilitamos a forma de pagamento de acordo com o seu bolso. Há 23 anos com os melhores itens somado a uma estrutura bem ampla. Juaço, nosso produto é aço, nosso forte é você. Nas farmácias Gentil você encontra o maior sortimento de medicamentos, produtos de beleza, entre outros com preços mais baixos que você pode encontrar. Nas farmácias Gentil você afere sua pressão arterial sem custos, com profissionais especializados. Atende 24 horas para seu maior conforto e segurança. É só ligar para uma das farmácias Gentil que você recebe o seu medicamento na sua casa. Você encontra uma farmácia Gentil em Juazeiro e Crato. Afinal, são 7 unidades, sempre uma pertinho de você. 71% do nosso organismo é composto por água. Assim, sabemos que ela é essencial para a vida. Pensando nisso, o Grupo São Geraldo trouxe para o mercado a melhor e mais confiável água mineral de toda a região do Cariri e do Brasil. Reconhecida pela sua qualidade, pureza e leveza. Água mineral São Geraldo é genuinamente caririense.
Neste intervalo, saboreamos um delicioso café sem nome, preparado com água mineral São Geraldo, acompanhado de um delicioso pão de leite da indústria de pães Pão Nosso. Portanto, se você faz questão de viver bem e com qualidade, então você deve sempre adquirir os produtos Pão Nosso. Pão de forma, pão de leite, o sequilho, as torradas, a deliciosa massa para pastel, a tasquinha com sabor incomparável, proporcionará a você uma vida mais saudável e cheia de momentos felizes. Os produtos Pão Nosso você encontra nos melhores supermercados da região. Faça já o seu pedido pelo telefone 3571-6313. A indústria de pães Pão Nosso fica aqui em Juazeiro do Norte, na segunda etapa do Novo Juazeiro, na rua Marcos José Rodrigues, número 36. E atende também pelo telefone 3571-6313. Pão Nosso, é uma honra lhe servir. Um abraço a todos que fazem a indústria de pães Pão Nosso, aqui da terra do Padre Cícero, atendendo a todo o estado do Ceará, Piauí, Paraíba e também o estado da Bahia. Doutora, nós falamos no bloco anterior sobre fígado. E o estômago dói? Pode doer. O estômago pode doer em algumas situações. Existem doenças que podem causar essa dor, mesmo que não tenha uma causa para essa dor, que é o que a gente chama de dispepsia, e é uma dor bastante frequente que é gerada após estresses emocionais. O que dói de fato, e é uma dor realmente na escala de dor grave, é o câncer gástrico, né? E a doença ulcerosa, péptica, gástrica, também causa dor. Essas causam dor frequentemente. Muitas pessoas perguntam se a gastrite causa dor. Frequentemente, a gastrite não é causa de dor. A dispepsia pode ser o câncer e a doença ulcerosa péptica. Mas a gastrite, por exemplo, é uma coisa que muita gente tem, acha que a dor é da gastrite e não é. E um diagnóstico que faz muita diferença, porque um continua com o outro, é que a pessoa sente dor por questões esofágicas e acha que essa dor é do estômago. Né? Então é preciso fazer essa diferença. Para o estômago doer, ele tem essas 3 condições que a gente já classifica como sim, dói. Doutora, nesse caso, os exames laboratoriais vêm contribuindo muito, né, para fazer essa subdivisão, como a senhora disse assim, muitas vezes eu penso que dói aqui, mas na verdade está doendo aqui, né? Isso, exatamente. Os exames é que vão... O exame complementar é a única coisa que vai diferenciar se essa dor é própria do estômago, se justifica, ou se essa dor vem, por exemplo, do terço inferior do esôfago, que também sofre e é muito próximo. Né? Doutora Neila, inclusive nós temos aqui uma participação de uma telespectadora sobre dor no estômago. Boa tarde, doutora Neila. Sou Ana Carla. Eu gostaria de saber, porque eu sinto muitas dores no estômago, gostaria de saber se é normal. Boa tarde, Ana Carla. Toda vida que o organismo aciona um mecanismo de dor, não é normal, não está bem. E se você diz que sente muito e com frequência, isso deve ser investigado. Normalmente, você tem que saber fatores de risco, atentar para a sua dieta e adotar um estilo de vida mais saudável, principalmente alimentar. Caso você não consiga sucesso com isso, você deve procurar assistência médica sim e investigar essa dor. Doutora, eu muitas vezes não consigo identificar. Eu acho que estou com uma dor no estômago. Eu sou alheio, eu não conheço o meu organismo internamente, e, diferente da senhora, da profissional de saúde, eu acho que eu estou com dor no estômago. Como a Ana falou, quero agradecer a sua participação. Mas voltando aqui, eu acho que é no estômago. Isso pode ser em outro lugar e eu estou sentindo nesta região? Pode. A inervação, né, na barriga, ela é um tronco que vai para diversos órgãos. Então a dor muitas vezes é uma dor que a gente classifica como visceral. E é muito frequente a pessoa não conseguir dizer de onde que vem a dor. E a barriga é que nem uma caixinha de chocolate. Quando você abre, tem um tanto de chocolate diferente. Então, se a gente vai pensar em barriga, tem vários órgãos ali dentro. E eles estão sempre coladinhos, adequadozinhos um com o outro. Então, é difícil você classificar de onde vem essa dor. Por isso que a gente usa a topografia, o exame de palpação e os exames complementares para a gente pontuar onde que a gente vai ver. O esôfago é pertinho, o duodeno é pertinho do estômago. Então, você sente uma dor naquela topografia, naquele local. E daí você tem que, com a ajuda de um profissional de saúde, exames complementares,
saber de onde vem, né? Essa dor que parece que é do estômago, será que não é do duodeno, do terço inferior do esôfago? Então é preciso dar uma analisada. Outro ponto importante é a questão eu sinto essa dor só hoje. Aconteceu, me deu sinal de que eu não estou bem, eu não procuro profissional, daqui uma semana, talvez 15 dias, eu sinto novamente. Isso não é legal e eu não devo guardar isso para mim. Não, doença é uma coisa que a gente não deve guardar. Não deve fazer poupança com ela, não. Mas isso é um indício se a dor não é frequente, doutora. Tá? Eu senti hoje, vou sentir daqui a 8 dias, novamente daqui a 8 dias e assim sucessivamente. Isso não é normal. Não é normal. Toda vida que você sente uma dor, isso é um sinal de alerta, é o organismo gritando por socorro. Preste atenção em mim. A dor significa isso. Né? Então, se você tem uma dor pontual, resolveu com um analgésico comum e você não teve nenhum outro sintoma, mas à medida que ela começa a aparecer com frequência, aí você precisa procurar o médico para ele procurar fatores de risco e julgar se tem uma dor de importância que requer tratamento e investigação ou se não. Porque, como eu falei antes, tem as dispepsias, né? As dispepsias, normalmente, a gente não precisa de tratamento. Doutora, nós temos a participação de mais um telespectador. Boa tarde, doutora Neila. Meu nome é Matheus Gomes, sou universitário e eu sinto muita queimação no estômago. Eu queria saber o que pode ser que está ocasionando. Boa tarde, Matheus. Se você tem frequentemente dores como queimação e dor no estômago, você deve investigar seu esôfago, investigar a cavidade gástrica, deve procurar assistência médica. Mas você tem que atentar para alguns fatores de risco, como o cigarro, né, o tabagismo, beber bebidas alcoólicas, ingerir muito enlatado, embutido, alimentos gordurosos e especialmente refrigerantes. Esses não são uns bons amigos nem do esôfago, nem do estômago e são, às vezes, só um ajuste na dieta. Você pode ter um resultado muito bom nessa queimação que você está sentindo. Doutora, essa queimação, ela é mais no esôfago ou é no estômago? A dor em queimação, ela vai acontecer em todo o esôfago, né? Pode ser do terço inferior até a boca, o terço superior. E no estômago ela pode acontecer também, mas ela precisa de uma causa mais importante, como uma úlcera ou um tumor, e fatores de risco para isso. Hoje em dia, os principais fatores de risco para esses incômodos, problemas de digestão, como as pessoas colocam frequentemente, é o erro alimentar. Conversando aqui com a doutora Neila Verusca, ela que é médica gastroenterologista aqui no programa Café com Leite, com apoio da Joaço Atacadista. Construindo ou reformando, se você está procurando produtos de qualidade para sua construção ou serralheria, vou te recomendar a maior distribuidora de ferro e aço do interior de todo o Nordeste, a Joaço Atacadista. Só na Joaço Atacadista você vai encontrar o que há de melhor em produtos como ferro, aço, madeirites resinados e plastificados, tábuas e barrotes de pino com o melhor preço da região. Venha para a Joaço Atacadista e faça já o seu orçamento pelo site joaço.com.br ou ainda pelo telefone 3571-8888. Joaço Atacadista com preços promocionais durante todo o mês de outubro, mês rosa, mês das mulheres. Joaço, nosso produto é aço e nosso forte é você. Um abraço a todos que fazem a Joaço Atacadista. Doutora, eu gosto sempre de conversar com os profissionais que aqui passam sobre a questão da vizinha, da amiga, ou do amigo, né? Eu geralmente falo a vizinha, mas... E do chá, né? É comum, eu devo obedecer a minha vizinha quando eu estiver, digamos, com a queimação ou com algum problema? Olha, a vizinha ou uma pessoa que se importa em lhe trazer um conforto com sua saúde, ela deve ser respeitada, né? Sim. Mas é como eu insisto em dizer, se é persistente, você não deve ficar só no remedinho que a vizinha passou. Você deve procurar a persistência desses sintomas, você deve procurar, sim, assistência médica. Então, dona Maria, que é vizinha, afinal de contas, a mesma queimação, por exemplo, no exemplo da pergunta do nosso telespectador Matheus aí, que eu quero mandar um abraço, a queimação dele não pode ser jamais igual à minha, né? É muito difícil, até pelo limiar de dor de cada um, né?
Pode ser até o mesmo processo patológico, a mesma doença. Às vezes, a dele pode nem ser tão grave quanto a sua, mas ele sentir mais sintomas que você. E isso vai do limiar da dor. Isso varia de pessoa para pessoa. Doutora, outro ponto, outro aspecto na questão do estômago. Quais os sintomas quando eu tenho, digamos assim, uma doença grave no estômago? O que é que eu sinto naturalmente? Eu não tenho ideia de que estou sentindo que tenho algum problema no meu estômago e de repente é algo grave, que está um câncer, sei lá, mas que eu não sinto nada, né? É silencioso. Ou se eu sinto, o que é que eu sinto? Que sintoma? Dói, machuca? O que é que eu faço? A cabeça dói, me deixa impaciente, desconfortável? Certo. As doenças são silenciosas até certo ponto e elas começam a dar alguns sinais. Não necessariamente o sinal clássico daquela doença que está se instalando, mas quando se trata de aparelho digestivo, o primeiro sinal de uma doença importante é perder peso. É pelo aparelho digestivo que você recebe a alimentação. Certo. E se há um prejuízo em qualquer etapa do aparelho digestivo, você vai perder peso. Se esse prejuízo, se esse agravo à saúde for importante. O primeiro sinal é isso, porque ele vai prejudicar a absorção de alimentos, prejudicar a deglutição, que é engolir os alimentos, vai prejudicar a ação do estômago, que é de lançar o ácido para que o alimento seja absorvido, vai ser prejudicado, e qualquer prejuízo nessa etapa, você vai perder peso. Isso é um sinal de alerta. Mas lembrando que essa perca de peso, se eu não tiver, digamos, fazendo uma dieta, praticando exercício... Se não for uma perda motivada. Certo. Se for motivado... Se eu estou fazendo dieta, praticando atividade física, que legal que está perdendo peso. Bem. Mas assim, não fiz nada e subitamente eu perdi peso e muito peso. Vamos dizer, se você perdeu 4 quilos em um mês, eu não estava nem fazendo dieta. Então, esse é um sinal de alerta. Outro sinal de alerta importante é vomitar sangue, né? A hora que isso acontece, é um sinal de gravidade, você deve procurar imediatamente uma emergência para que seja feito de urgência uma investigação. Em qualquer situação. Em qualquer imediatamente. situação. A hora que vomitar sangue, você deve procurar assistência. Isso é um sinal de uma afecção importante do aparelho digestivo. E a fezes com indícios de sangue também é? A fezes com indícios de sangue não chega a ser uma urgência, mas é um sinal de gravidade. Isso quer dizer que algo está sangrando, né? Que existe alguma coisa no aparelho digestivo lentamente e que sai no cocô, nas fezes. O sangue pode ser visível, né? Aquele vermelho, você fez o cocô e viu que está vermelho, ou ele pode ser enegrecido, quando ele já tem algum tempo que está sangrando devagarinho. Todos eles são igualmente importantes. Certo. Algumas vezes a gente só descobre com exames de fezes que a pessoa está tendo um sangramento, porque nem o próprio paciente consegue perceber que está sangrando, porque é o sangramento microscópico. Então, o sangramento do aparelho digestivo é uma coisa que realmente tem que ser observada. Histórico familiar. As doenças gastrointestinais, elas podem ter origem hereditária? O componente genético é muito importante no desenvolvimento de uma grande gama de doenças gástricas, né? É muito frequente isso. Se você tem um parente na família que teve câncer no aparelho digestivo, de esôfago, de estômago, de fígado, de intestino, principalmente quanto mais próximo for esse parente seu, eu tenho um primo que é primo de um primo em terceiro, quarto, esse não tem muito. Mas eu tenho tios, eu tenho pai, mãe, eu tenho irmãos que já tiveram acometimentos graves como câncer no aparelho digestivo como um todo. Isso é um sinal de alerta e você deve entrar em rastreamento. Sim, existe um protocolo para isso. Doutora, nós temos a participação de mais um telespectador. Boa tarde, doutora Neila. Meu nome é Renato. Eu gostaria de saber, posso beber água gelada e em seguida tomar café? Isso prejudica o meu organismo? Boa tarde, Renato. Essa é uma pergunta muito importante porque é muito frequente, né? Beber água gelada e depois tomar uma bebida quente. O primeiro profissional que vai reclamar disso é o seu dentista. Isso não é saudável a começar pelos dentes. Quando a gente considera
o aparelho digestivo, eu vou falar para você quanto ao esôfago. O esôfago não tolera muito bem variações de temperatura. Bebidas muito quentes ou bebidas muito geladas, extremas, devem ser evitadas, porque isso é sim um precursor de câncer gástrico. Hoje em dia se observa, Leite, que as pessoas que costumam tomar chimarrão, por exemplo, no Rio Grande do Sul, que é uma bebida que você bebe, bem dizer, borbulhando, elas têm mais chance de ter câncer gástrico. Então, os extremos de temperatura, Renato, devem ser evitados, tanto extremamente gelado quanto extremamente quente, porque eles causam sim lesão no esôfago. Doutora, inclusive essa questão do consumo, de ingerir algo quente e algo frio, imediato, um sobre o outro, isso, por sinal, eu presumo que até prejudica as cordas vocais. Leite, essa é mais uma crendice, né? Existe uma portinha que separa as cordas vocais e o esôfago. Então, a hora que você vai deglutir qualquer coisa quente ou fria, a portinha das cordas vocais fecha e abre a portinha do esôfago para passar a comida. E depois a gente, quando precisa respirar, falar, a portinha do esôfago fecha e abre das cordas vocais. Quando acontece algum problema neurológico que essa portinha não funciona bem, aí o alimento cai nas cordas vocais e a gente tem um engasgo, tem pneumonia por broncoaspiração, mas já fica uma questão mais grave. Se cordas vocais sofrem com problemas gástricos, sofrem sim. As pessoas que têm doença do refluxo, às vezes refluem de uma intensidade tal que o ácido consegue queimar as cordas vocais, aproveitando uma brechinha dessa portinha, no abrir e fechar. Então, assim, pode acontecer de acometer quando tem doença do refluxo. Mas não há esse impacto, não, do quente e do frio, não, doutora? Não prejudica o meu organismo em nenhum momento? Não, porque o organismo da gente tenta manter a temperatura própria. Sim. Né? Então, a célula, quando entra em contato com isso, ela vai procurando uma homeostase. Quem sofre com isso é o dente. O dente, de fato, porque o dente pega tanto, não vai esfriando durante o processo de digestão, então o impacto vai direto no dente. Então, o quente e o frio, eles vão prejudicar o esmalte dos dentes e tratamentos dentários já feitos, aí realmente os dentes padecem muito. Mas a hora que você põe o alimento na boca, ele já vai mudando a temperatura, ele já vai esfriando. Quando você deglute, ele vai passando pelo esôfago, vai esfriando. Quando chega no estômago, ele recebe a ação do ácido normal. E a temperatura vai estabilizando. Né? Doutora, pois agora eu vou fazer com a senhora o seguinte. Vou lhe oferecer água mineral São Geraldo gelada. Obrigada. Né? Vou preparar um café. Mas para que não haja esse impacto da água mineral São Geraldo gelada com o café sem nome quente nos esmaltes dos nossos dentes, eu vou falar aqui no laboratório LAMIC, o melhor do Cariri, do interior de todo o Ceará. Porque, afinal de contas, você encontra o laboratório LAMIC desde Campos Sales, Mauriti, Caririaçu, Juazeiro do Norte, Milagres, Mauriti e todos os municípios da região do Cariri. Você tem sempre pertinho de você um posto de coleta do laboratório LAMIC, e a matriz que fica na rua Padre Cícero 759. Faça uma visita, conheça as instalações do melhor laboratório da região. E lembrando que se você faz o seu cadastro lá no laboratório LAMIC, é comunicado de imediato a conclusão dos seus exames. O que é que você faz? Você vai no site laboratoriolamic.com.br, no conforto ali da sua residência ou empresa, imprime todos os exames e leva ao profissional de saúde. Olha, o mês de outubro o Laboratório LAMIC está fazendo uma promoção especial para as mulheres que pretendem fazer a prevenção de câncer de mama. 40% de desconto. Só o Laboratório LAMIC faz isso. É porque é genuinamente juazeirense e são 35 anos de excelência em análises clínicas. Um abraço a todos que fazem o Laboratório LAMIC. Doutora, agora, passou a água, agora vamos tomar um café. Vamos tomar um café. Café sem nome, doutora Neila Verusca, aqui no programa Café com Leite. Quer saber mais sobre doenças no esôfago, do fígado, estômago e muito mais? É só não mudar de canal. Espera só um pouquinho, é rapidinho, daqui a pouquinho a gente volta. Nas farmácias Gentil você encontra o maior sortimento de medicamentos, produtos de beleza, entre outros com preços mais baixos que você pode encontrar. Nas farmácias Gentil você afere sua pressão arterial sem custos com profissionais especializados. Atende 24 horas para seu maior conforto e segurança.
É só ligar para uma das farmácias Gentil que você recebe o seu medicamento na sua casa. Você encontra uma farmácia Gentil em Juazeiro e Crato. Afinal, são 7 unidades, sempre uma pertinho de você. 71% do nosso organismo é composto por água. Assim, sabemos que ela é essencial para a vida. Pensando nisso, o Grupo São Geraldo trouxe para o mercado a melhor e mais confiável água mineral de toda a região do Cariri e do Brasil. Reconhecida pela sua qualidade, pureza e leveza. Água Mineral São Geraldo é genuinamente caririense. A maior variedade de produtos em aço para construção e serralheria você encontra na Juaço. Dispomos agora de uma grande variedade de madeirites resinado e plastificado, tábuas e barrotes de pinos. Oferecemos um atendimento diferenciado com rapidez e agilidade nas entregas. E facilitamos a forma de pagamento de acordo com o seu bolso. Há 23 anos, com os melhores itens somado a uma estrutura bem ampla. Juaço, nosso produto é aço, nosso forte é você. O Frigorífico Industrial do Cariri inovou e vem melhorando a cada dia. Com a qualidade que vai do campo à mesa do consumidor, os produtos do Frigorífico Industrial do Cariri são de procedência, que atendem à exigência do padrão de higiene e excelência exigido pela CIF, respeitando as legislações nacionais e internacionais vigentes. Os produtos originados no Frigorífico Industrial do Cariri, esse sim, você pode confiar. Um sorriso bonito vale mais que 1000 palavras. A Uniodonto, preocupada com sua saúde bucal, instalou-se no Cariri e vem procurando melhorar a cada dia os cuidados com o seu sorriso. Por isso, na hora de procurar um plano de saúde dentário, vá direto à Uniodonto. Só ela possui uma equipe de dentistas preparados para lhe atender. Uniodonto é o melhor plano de saúde dentário do Ceará. Ligue para um dos nossos consultores pelo telefone 88 35 12 31 87. Se você tem o hábito de tomar aquele café de manhã com um pão macio, gostoso e de qualidade, a indústria de pães Pão Nosso contribui para que esse momento seja ainda mais saboroso. Produtos com uma higiene que você só encontra em nossos produtos. A indústria de pães Pão Nosso está localizada na rua Marcos José Rodrigues, número 36, segunda etapa, Novo Juazeiro, em Juazeiro do Norte, Ceará. Central de Vendas, 3571-6313. De volta nesse terceiro bloco do programa Café com Leite, aqui pela TV Verde Vale, canal 46, e pela BrisaNet TV, canal 137, hoje conversando com a médica gastroenterologista doutora Neila Verusca no programa Café com Leite. Agora eu quero que você pegue aí as suas anotações, seu caderninho de anotações, e lembre-se, no próximo dia 18 de novembro, é um sábado, pela manhã, eu quero que você passe lá na Leite Contabilidade, na Rua Delmiro Gouveia 163, e cometa um ato de amor. Faça a sua doação de sangue, que o Hemócio vai estar presente na Leite Contabilidade para fazer coletas de sangue na nossa segunda campanha de doação de sangue. É muito importante a sua presença. Mas se você não pode doar, não tem problema. Toda a equipe de Leite Contabilidade e do Hemócio estará pronta para lhe receber, porque a senhora vai trazer o seu esposo, ou seu irmão, ou seu vizinho, ou seu primo, ou o inverso, né? O esposo também. Traga a esposa, que nós a receberemos com muito carinho. Todos nós estaremos lá te recebendo, o programa Café com Leite vai estar lá muito tranquilo, recebendo todos vocês para esse ato de amor. E nós esperamos por você. Não é, doutora? Isso, um ato lindo, né? Eu sempre fico assim, eu fico emocionado, sabe? Porque nós fizemos a primeira campanha o ano passado e nós tivemos um número de coletas significativo. Não divulgamos e tivemos uma significante quantidade de bolsas. E eu fiquei assim extremamente feliz. O pessoal do Hemócio todos assistem o programa Café com Leite. Um beijo a todas aquelas pessoas que carinhosamente trabalham com tanto carinho, com tanta boa vontade, sabe? Que nos emociona. Faça uma visita ao Hemócio, conheça, sem nenhum compromisso, vá lá, tem um cafezinho com leite. Vá lá tomar um cafezinho, conheça o trabalho dos profissionais do Hemócio. Agora agende, no dia 18 é lá em Leite Contabilidade, viu? Traga seu parente, seu vizinho,
Não vá beber na sexta-feira, né? Porque no sábado pela manhã você tem esse compromisso. É rapidinho, não dói, né, doutora? Não dói. A doutora é conhecedora do processo, não dói. A equipe maravilhosa recebe as pessoas com tanto carinho que você termina doando sem, mesmo que não venha com o objetivo de doar, você ainda quer doar. Então nós esperamos por você. E quero agradecer a todos aqueles que participaram do Seminário Leite e Contabilidade, da 9ª edição do Seminário Leite e Contabilidade, durante todo o dia de hoje aqui no Sebrae de Juazeiro do Norte. Quem veio, muito obrigado e com certeza aprendeu muito. Quem não veio, não se preocupe. No próximo ano nós teremos a 10ª edição do Seminário Leite e Contabilidade. Nós teremos o prazer, o orgulho, o carinho de lhe receber muito bem no próximo ano, viu? E muito obrigado a todos aqueles que participaram. E obrigado à equipe que tanto trabalhou para realizar esse evento, né? É assim, doutora, a equipe da Leite e Contabilidade trabalha com seminário, além dos trabalhos normais, viu? São trabalhos extracurriculares. Realizamos o seminário, vem aí a campanha de doação de sangue, e eles trabalham com tanto carinho, doutora, com tanto desejo, com tanta vontade, sabe? Que empolga a gente a realizar mais fatos dessa natureza, né? E nós queremos fazer a 3ª, a 4ª, a 5ª, a 6ª edição e etc, né? Se Deus quiser. Só precisamos deles, né? Se eles estão motivados? Precisamos deles, telespectadores, que vão doar, né? Dos doadores, nós temos que recebê-los. Doutor, mas voltando aqui para o nosso bate-papo, que está muito agradável, muito construtivo, muito instrutivo. Nós temos aqui a participação de mais uma telespectadora. Doutora Neila, boa tarde. Aqui é a Hermânia, Juazeiro do Norte, na rua Delmiro Gouveia. Eu gostaria de saber, para evitar o câncer de esôfago, o que a gente poderia fazer? Oi, Hermânia. Olha, para evitar o câncer de esôfago, como a maior parte dos cânceres, a gente tem que adotar um estilo de vida saudável. Um dos vilões importantes é o tabagismo, o etilismo, né? Ingestão de muitos alimentos enlatados, embutidos, refrigerante, controlar as doenças esofágicas como a doença do refluxo e fazer rastreamento, né? Se existe alguém na família, parente próximo que já teve câncer de esôfago, a pessoa deve se enquadrar no rastreamento. Então, basicamente, essas são as diretrizes para a gente prevenir e tratar precocemente se eventualmente aparecer um câncer de esôfago. Doutora, se na família tiver um cidadão, uma pessoa que já teve outro tipo de câncer, que não de esôfago, tem alguma ligação? Não guardo uma ligação muito frequente, porque ele não é muito sítio de metástase, né? E normalmente existe uma predisposição para cada tipo de câncer, né? Então, o câncer de esôfago, se alguém na família teve câncer de esôfago, a pessoa deve entrar no rastreamento, sim, principalmente se tiver alguma comorbidade. E organizar a vida para um estilo mais saudável. Sim, sim. E esse número, as pessoas portadoras de câncer de esôfago, ou até mesmo do estômago, né, vem crescendo, doutora? Cresce bastante o diagnóstico dessas doenças, porque tanto os métodos, né, e os protocolos de prevenção estão ficando cada vez mais apurados e o diagnóstico tem sido cada vez mais inicial, quanto que, infelizmente, esse é o lado ruim da história, a alimentação está arrumando cada vez mais para alimentos tóxicos, para fast foods, para hábitos não saudáveis. E aí, infelizmente, se predispõe muito a câncer. Tanto o hábito, o estilo de vida das pessoas de não se alimentar, de não mastigar os alimentos, sublimar refeições, comer as comidas que já estão prontas, tem muito conservantes, se alimentar sem mastigar muito. Sem mastigar muito, né? Isso também é ruim, porque prejudica a digestão. A mastigação faz parte da digestão. Mas tudo isso atribui para esse crescimento, né? Todos esses hábitos errados de vida, né? O hábito de fumar, o hábito de beber, ter uma doença do refluxo que não controle, né? Então, realmente fica mais frequente o diagnóstico por causa disso. Doutora, é impressionante. Todos os profissionais de saúde que passaram aqui no nosso programa sempre citam bebida e o tabagismo como fortes indicadores em qualquer especialidade. Não consegui ainda nenhum que dissesse assim, não é tanto, ou então é menos. Não, todos usam esta expressão de bebida alcoólica e tabagismo como fortes indicadores de
todos os tipos de doenças. Então, fica aqui a advertência do programa Café com Leite, em nome da doutora aqui, que também externou sua linha de pensamento e de entendimento e de estudo sobre o caso. Sei que é adepto, né, da bebida, do tabagismo. Maneira um pouquinho aí, né? Maneira um pouquinho. Olha lá no primeiro bloco, ela falou nas quantidades que você pode ingerir por ano, né? Não é? Então, vamos ter esse cuidado, vamos contribua, se ajude. Se ajude, se cuide, se ame. Se cuide, se ame, olha aí, se ame. Se ame, no dia 18 venha fazer a sua doação de sangue, né? Com o apoio da maior cooperativa odontológica do Brasil, Uniodonto. Outubro Rosa, mês de prevenção de câncer de mama, e a maior cooperativa odontológica do Brasil abraça essa causa. Eu falo na Uniodonto, afinal, ela é formada por especialistas com experiência e constante atualização profissional, oferecem atendimentos especializados e proporciona saúde e beleza ao seu sorriso. E o melhor, quem lhe atende são os próprios donos da Uniodonto. Portanto, vá direto à Uniodonto e veja qual o melhor plano de saúde cabe no seu bolso para você e toda a sua família. Lembrando que a Uniodonto também disponibiliza de planos empresariais. Fale já com um dos nossos consultores pelo telefone 3512-3187. Uniodonto, feliz é quem tem. Um abraço a todos que fazem a Uniodonto. Doutora Neila, o sedentarismo também é um indicativo de absorção de doenças, por exemplo, nessa área, ou seja, esôfago, estômago, etc.? Não, nesse caso o sedentarismo não tem estudos, não, ele não entra como... Tem lá no fígado de fígado, criar. Sim. O fígado sim, porque o sedentarismo vem o sobrepeso e a obesidade, né? Mas diretamente com o esôfago e o estômago ele não guarda muita relação, não. Mas tem muita gente, doutor, eu conheço muita gente que diz assim, eu tenho problemas emocionais e causam problema no estômago. Isso acontece? Acontece. São as doenças conhecidas como de a pessoa tem queimação, a pessoa tem uma dor importante, normalmente está associada a um momento de estresse que a pessoa tem, daí procura assistência e a gente faz toda a análise complementar, não se constata nenhuma doença. Então, como foi que aquela dor apareceu? O cérebro da pessoa, no momento de estresse, faz uma descarga que promove o aparecimento de uma dor sem correlação orgânica. Aí hoje a gente classifica isso como dispepsia. Doutora, e os mitos? Existem muitas conversas e muitas verdades, né, e mentiras, mitos e verdades, né? Isso. Como a senhora poderia tipificar algumas coisas que são mitos, que são feitas, conversadas entre pessoas profanas no assunto, mas que são mitos? O que a senhora poderia citar? Mitos com alimentação, não existe um frequente, assim, bem rotulado, que me vem à memória agora, mas as pessoas costumam atribuir vilões de alimentação que na verdade não são. Um exemplo que eu posso contar claro é que um paciente veio afirmando categoricamente que comeu uma banana e a banana desencadeou o processo de doença nele. Uma hora que a gente foi investigar, de fato ele tinha doença de refluxo importante e ele dizia que só sentia isso depois que comia a banana. E esmiuçando que banana não é para propiciar nenhum sinal de refluxo. Como é que o senhor come essa banana? Eu como com baião de 2, durante o almoço. Já viu como é bom comer o baião de 2 com banana? Tá, é bom, mas como é esse baião de 2? O que o senhor põe? Arroz, feijão, bacon, creme de leite. Bom, não foi a banana, né? A banana não é o vilão nessa história. Olha aí, ele comia junto e assim, achou que fosse a banana, mas não é. Como a gente normalmente não se alimenta isoladamente de uma coisa, eu passei mal por causa daquele item alimentar, é muito difícil a gente isolar isso. Né? Então as pessoas costumam fazer associações erradas entre as coisas, mas durante a conversa a gente vai descobrindo. Tinha um creme de leite, que é de difícil digestão, tinha o bacon, que é um alimento gorduroso e favorece ao refluxo. Então esse paciente, por exemplo, fez uma associação bem errada, que me deixou muito intrigada, porque a banana não teria por que ter causado esses sintomas. Sim, sim. Com o apoio do Frigorífico Industrial do Cariri, você, empresário do ramo alimentício, precisando comprar carnes de qualidade, te recomendo
aquelas com selo de qualidade do Frigorífico Industrial do Cariri. Só lá no Frigorífico Industrial do Cariri você vai encontrar produtos de procedência que atendem a todas as exigências do padrão de qualidade e higiene, desde o abate até a entrega aos seus distribuidores. Por isso não perca mais tempo, fale com o Frigorífico Industrial do Cariri e tenha em seu estabelecimento as melhores carnes da região. Avenida Paulo Maia, número 2000, em Juazeiro do Norte. E atende também pelo telefone 3511-2033. Frigorífico Industrial do Cariri. Neste sim, você pode confiar. Um abraço a todos que fazem o Frigorífico Industrial do Cariri. Doutora, então a banana não foi a causa lá do cidadão, né? Mas por falar em banana, o consumo de frutas, digamos, durante as refeições, antes ou depois ou durante, é importante, ajuda, contribui, atrapalha? O consumo de fruta é sempre benéfico. As frutas, elas regulam bastante, principalmente quando o alimento vai chegando no intestino, porque elas são ricas em fibras, principalmente se você se alimenta de frutas, aquelas que podem, né, são comestíveis com casca. Então, ela protege, ela regenera a microbiota, ela protege contra câncer do intestino, ela regula o trânsito intestinal nas pessoas que estão constipadas ou diarreicas. Então, além de ter vários radicais livres que combatem o cansaço, o envelhecimento, e é uma forma natural e barata de você garantir sua saúde. Então, ingerir frutas em qualquer momento é bem-vindo. Né? Então, durante a refeição... Essa questão também de ser à noite também não influencia. Isso é um dos mitos, né? Voltando à pergunta que você fez anterior. Não pode comer manga à noite. Né? Isso é um mito porque realmente pode, mas se você é uma pessoa que tem doença do refluxo e vai comer a manga, que é uma fruta mais difícil de digestão, mais gordurosa, à noite, e aí logo depois você vai se deitar e a postura do deitar no refluxo tem relevância, aí realmente a manga pode favorecer um gatilho de escape noturno. Mas a manga em si não faz mal, ela só faz mal se você tem refluxo e vai se alimentar dela à noite. Doutora, está ótima aqui a nossa conversa, eu estou adorando, estou aprendendo muito. E eu tenho certeza que o nosso público também, eu acho que nós aprendemos muito aqui. Mas chegamos ao final. Quero agradecer assim, carinhosamente a sua participação, dizer que foi sim, muito rica, muito rica. E eu espero tê-lo novamente aqui. Eu espero estar aqui de novo. Para mim foi um prazer e uma maravilha estar na companhia sua. Que bom, pois seja bem-vinda e o programa é seu. Muito obrigado mais uma vez. Chegamos ao final de mais uma edição do programa Café com Leite aqui pela TV Verde Vale. Mas você continua nos assistindo nas nossas redes sociais, no Facebook, no Instagram, no rádio web Café com Leite, no aplicativo do programa, no site programacafécomleite.com.br e também no site tvverdevale.tv. E terça-feira estaremos de volta às 20 horas e 30 minutos aqui na TV Verde Vale com mais um convidado. E sábado você não pode perder. Às 16 horas e 30 minutos o programa Café com Leite estará com mais um profissional de saúde no especial saúde do programa Café com Leite. De todas as formas, o programa vai até você. Um abraço a todos, um ótimo domingo e até lá. Tchau!